Eita, rodadinha boa, meu povo! Fala, galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar de Cartola FC rodada 29, trazer para vocês já o nosso time principal esboçado para a rodada, mostrar as parciais do nosso time que tá mitando na rodada 28 e também analisar os jogos da rodada 29, que promete ser uma rodada bem complicada com um mega clássico entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Também tem Fluminense e Vasco, grandes jogos na rodada 29 no final de semana. Então vamos trazer para vocês aqui o nosso esboço, tá? Lembrando, galera, que é o seguinte, eu trago esse vídeo aqui um pouco antecipado, principalmente quando tem rodada muito apertada como essa, tá? Ó, hoje termina a rodada, tem 2 jogos, tá? Hoje joga o Fluminense, joga ali o clássico baiano também, entre Bahia e Vitória ali, né? E aí só vou ter até amanhã para poder fazer mais conteúdo. E amanhã eu entrego meu time tiro curto, também tem um plano de sócios, também tem o sábado preparar a live. Então, galera, é muito apertado o calendário. Então, eu tenho que trazer, sim, esse time aqui pelo menos esboçado. E, claro, esse time será atualizado aí, sim, na nossa live de fechamento no sábado, às 4h30 da tarde. Mas a gente já pode ir pensando nessa rodada 29, trazer algumas dicas e montar um time aqui, base aqui, que até ajuda vocês aí, que às vezes está trabalhando, está na correria, não tem tempo de ficar muito vendo aí, procurando informações. Então, a gente já traz pelo menos uma base para você ter uma noção do que escalar, né, com o tempo apertado. E aí, no finalzinho ali, você faz os últimos ajustes com a gente na live de fechamento, que será às 4h30 da tarde, beleza? Então, vamos lá falar dessa rodada 29, montar o nosso time, mostrar a nossa parcial. Mas antes, se inscreva no nosso canal, né? Deixa o like, que ajuda demais. Clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo. E segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram, que a gente solta os nossos times tiro curto atualizados por lá, beleza? E também, galera, te convidar para nossa Liga Tiro Curto. O link já vai estar aqui no primeiro comentário fixado para a Liga da rodada 29. Liga de 1, 2 e 5. Se inscreva lá, coloca o seu time lá, porque o tempo tá apertado, então já aproveita agora, beleza? Então é isso aí, rapaziada, sem mais enrolação, vamos pro nosso vídeo, rodada 29, time principal. Então tá aí, galera, nossa pontuação nessa rodada 28, 108 pontos já, papai. Olha a mitada chegando aí. Já diz aí nos comentários como está a sua pontuação, como está a sua parcial na rodada. Tá esperando passar dos 120, 130 pontos? Colocou o Reinaldo tá voando, hein, rapaz? E o Vitor Roque, que mitou demais? Fizemos a apostinha no Pedro, que deu muito certo no final da nossa live de fechamento, né? A gente teve a escalação, por isso que eu falo que a live de fechamento é muito importante. A gente acabou fazendo uma troca, colocando o Pedro aqui de atacante, tá bom? Entregou 14 pontos aqui. O Caio Jorge, infelizmente, aqui vacilou, né? Foi expulso e acabei falhando aqui, galera. Olha que erro básico, olha que erro juvenil. Ryan, 9,70. Caio Jorge, 2 pontos. Eu não coloquei o Ryan de luxo, esqueci de clicar, então já fica a dica. Cuidado, galera, não esqueça de clicar aqui para colocar o jogador como reserva de luxo, senão ele não entra, beleza? Então é isso, galera, ainda faltam mais 2 peças para jogar, né? Samuel Xavier e Thiago Silva. Eu troquei aqui, eu tava com o Reinaldo, acabei colocando o Samuel Xavier, mas tem um potencial aqui para ele aqui, ainda tem o Thiago Silva aqui, que pode o Fluminense de repente segurar o SG, a gente melhorar ainda mais a nossa pontuação, beleza? Então vamos lá, rapaziada, analisar os jogos e esboçar o nosso time para a rodada 29. Então é isso aí, rapaziada, 29ª rodada, temos jogos muito importantes aqui, provavelmente aqui jogos valendo a liderança do campeonato, jogos valendo o rebaixamento. Muito boa essa 29ª rodada, faltando apenas 10 jogos para fechar o Campeonato Brasileiro. Então, Corinthians e Atlético Mineiro abrem a rodada às 6h30 da tarde, tá? Um jogo interessante, com o Corinthians aqui oscilando no campeonato, mas podemos ter a volta do Memphis Depay, talvez do Rodrigo Garro, e com o Yuri Alberto ali com potencial. O Galo ali vem de um empate contra a equipe do Cruzeiro, um jogo bem mais ou menos ali, vejo um potencial até aqui para alguns atletas aqui como Hulk, de repente ali um Rony, mas eu vejo mais destaques do Corinthians, apesar da má fase, tá? Cruzeiro enfrentando Fortaleza, uma boa oportunidade para o Cruzeiro se reabilitar no campeonato, vai ser o seu principal atacante, o artilheiro do campeonato, Caio Jorge, foi expulso no último jogo, mas tem o Matheus Pereira que tá numa fase melhor, né? Então veja um potencial, e olho no Gabriel, o Gabigol tem um potencial muito bom para essa rodada, enfrentando aí o Lanterna, um dos praticamente rebaixados dessa temporada de 2025 aqui, o Fortaleza, tá?
Fortaleza que perdeu em casa pro Vasco na última rodada e vem muito mal no campeonato, então eu vejo o Cruzeiro bem favorito aqui. Olho na parte defensiva, o Fabrício Bruno volta, apesar dos erros na seleção, ainda é um bom zagueiro, né? Então tem um potencial bom aqui. E também tem um desfalque do Kaique Bruno, tá? O Kaique Bruno, que tomou o terceiro cartão amarelo, não deve ir pro jogo. Então, olho aí no Cruzeiro, mesmo com alguns desfalques, ainda vejo o Cruzeiro bem favorito aqui nessa rodada, nessa partida, tá? E aí tem um grande jogo no domingo, galera, que vai ser o jogo entre o Palmeiras e Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Talvez esse seja o jogo do campeonato, tá? Um jogo importantíssimo aqui, o Palmeiras jogando fora de casa, já se mostrou-se ser um time de se superar, de muitas viradas. O Flamengo também foi muito bem no clássico contra o Botafogo, então vejo um potencial para gols aqui, ambos marcam, tá? Então olho no Arrascaeta, olho também aí no Pedro, o Rafael Veiga é um nome interessante também, Felipe Anderson tá jogando muito bem, Maurício do Palmeiras, Vitor Roque, Flaco Lopes, né? Pelo lado Flamengo a gente tem também ali na parte defensiva Léo Ortiz e Léo Pereira, o Rossi que meteu 13 pontos na última rodada. Então, cara, promete ser um jogaço de bola, Flamengo e Palmeiras, vão ficar de olho nesse jogo. Eu destaco aqui mais a parte ofensiva, tá? Pelo lado do Palmeiras, o Vitor Roque, Flaco Lopes ali, o meio campo com o Felipe Anderson, o Veiga, o Maurício. E pelo lado do Flamengo, né, galera, sempre a Arrascaeta, o Pedro voltou a marcar, então tem um potencial muito bom. De repente um Samuel Lino pode ser uma peça interessante, o Luiz Araújo voltou muito bem também, então promete ser um jogo de gols, tá? Olho nessa partida. Mirassol e São Paulo, gosto do Reinaldo, cara, é o artilheiro do time, é o cara do time, ele praticamente deu a vitória ontem para a equipe do Mirassol, fazendo gol e dando assistência, potencial muito bom contra o ex-clube, São Paulo, ele já marcou contra o São Paulo quando estava pelo Grêmio, tá? Então tem um potencial de voltar a marcar de novo, a cobrador de pênalti, tem tudo para fazer um bom jogo, gosto do Mirassol para essa rodada, beleza? Pelo lado do São Paulo a gente tem sempre o Ferrarese como nome interessante, temos também ali no ataque, galera, uma boa opção do Tapia e também do Luciano, tá? Eu acredito que vai ser jogo de gols para ambos, mas o Reinaldo aqui, na minha opinião, é o grande destaque. Internacional e Sport, o Inter perdeu pro próprio Mirassol na última rodada, tem um potencial bom para voltar a se recuperar, é um time que tá oscilando no campeonato, ganha uma, perde outra, eu acho que tem uma chance muito boa jogando contra o lanterna do Campeonato Sport, que tá praticamente rebaixado. Vejo potencial pro Bernabé aqui, o Inter tá jogando com 3 zagueiros, então o Bernabé tá jogando bem solto, e apesar de ter tomado cartão e perdido o SG, ainda fez quase 5 pontos, então o cara entrega muita média básica, gosto do Bernabé pra rodada, tá? Alan Patrick é o nome que sempre se destaca, gosto também ali do Vitinho, que tem um potencial muito bom pra essa rodada, e pode ter a volta do Carboneiro, o atacante que tava na seleção, deve ir pro jogo nessa partida aí contra o Sport no Beira-Rio, beleza? Pelo lado do Sport, o Derek Lacerda é sempre um bom nome, mas na última rodada decepcionou, não foi muito bem, ali o Mateuzinho também é um jogador interessante, mas realmente ali o Inter é muito favorito. Passando agora para Ceará e Botafogo, potencial muito bom aqui para a equipe do Ceará, que fez mais uma boa partida fora de casa, empatando com o Sport, abriu o placar, né? Então continua tendo aqui uma boa defesa, vejo um potencial. Botafogo que vem numa crise aí agora nessa temporada, então vejo um potencial sim para o Ceará, tá? Olho no Pedro Henrique, olho no Galeano ali, né? E na parte defensiva do Ceará. O Botafogo realmente é aquilo, cara, a gente não sabe o que esperar, de repente um Savarino pode ser um nome bom, se o Moutoro voltar também é outro nome interessante, né? O Santi Rodrigues é um cara que entrega uma boa média básica, mas realmente complicado aqui pro Botafogo. O Ceará, na minha opinião, é favorito. Bahia e Grêmio, na minha opinião aqui o Bahia é favorito, o Rogério Ceni tá com a equipe na mão, mesmo com alguns desfalques, ainda assim tem um potencial bom. Vamos ver como é que vai ser o jogo hoje contra o Vitória. Se de repente o Bahia venceu o Vitória fora de casa na partida de hoje, pode vir com uma força muito grande para esse jogo contra o Grêmio. Então vejo um potencial aqui para, de repente, um Luciano Juba, que tem gols no campeonato e chega muito bem na área. O Sanabria também é outro nome interessante, junto com o Ademir ali no ataque. Pelo lado do Grêmio ali, a gente vai ter que ver qual vai ser o time que o Grêmio vai. O Grêmio não vem bem no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí o Grêmio. Não tem muitos nomes aqui do Grêmio, eu vejo o Bahia bem favorito, tá? Juventude e Red Bull Bragantino, ainda acredito aqui que o Braga é favorito. Juventude tá praticamente também rebaixado aqui, né? Com 23 pontos apenas. Vejo o Juventude aqui sem muita força para sair dessa Série B. Então vejo um potencial aqui para alguns jogadores do Braga, como o John, que na última rodada se destacou novamente. Vejo um potencial também pro Lucas Barbosa e pro Eduardo Sacha, tá? Juninho Capixaba também é um nome que se destaca nessa rodada, beleza? Vasco da Gama e Fluminense na segunda-feira, temos 2 jogos, tá? Os dois, um às 7h30 e outro às 9h30 da noite. Então, Vasco que vem fazendo uma bela campanha com o Fernando Diniz, tá fazendo bons jogos, vejo um potencial absurdo pro Ryan, que tá jogando demais. Felipe Coutinho, ótimo jogador.
Paulo Henrique, que volta da seleção, é outro nome muito bom para rodada, lateral muito ofensivo, tá? Lucas Piton também é um bom nome. E também eu gosto do goleiro Léo Jardim, tá? Tem um potencial muito bom. Fluminense, aqui também tem o seu potencial, mas eu vejo o Vasco numa fase um pouco melhor. O Fluminense também não tá mal, mas eu vejo o Vasco um pouquinho melhor. Fluminense, nomes como Germancano são bons. Lúcio Acosta, se voltar pro time, se recuperar, né? É um outro nome interessante também. Os laterais ali, René e o Samuel Xavier, junto com o Thiago Silva, fecham a zaga. Vai ser um jogo duro, um clássico complicado, já aqui um aperitivo para a semifinal da Copa do Brasil. E fechando a rodada, galera, Santos e Vitória. Vejo um potencial muito bom para o Santos, que voltou a jogar bem, tem feito bons jogos. Vale a pena aí atacantes do Santos, como Guilherme, o Lautaro Dias está fazendo bom campeonato também, entregando muito boa pontuação. O Roleza está jogando bem. O Barreal, cara, e deu mais uma mitada na última rodada. O Gabriel Brazão, excelente goleiro para a rodada, então vejo um potencial muito bom. E dependendo do resultado de hoje de Vitória e Bahia, o Vitória pode vir com os desgastes aí e com um cabisbaixo aí, se perder em casa para o seu arquirrival. Então vejo um potencial sim, dependendo do resultado de hoje, o Santos chega gigante nesse jogo contra o Vitória na Vila Belmiro, beleza? Então tá aí, galera, uma análise aqui para a rodada 29, tá? Não muito aprofundada, mas uma rodada uma análise que dá pra gente já pegar alguma coisa, tá? E vamos lá então agora mostrar pra vocês aqui o nosso time pra rodada 29, tá? Pelo menos a base que a gente escalou. Lembrando que a gente vai fazer os últimos ajustes na nossa live de fechamento que vai rolar às 4h30 da tarde no sábado, beleza? Então é isso aí, galera, antes de mostrar a base do nosso time para a rodada 29, quero te convidar para as nossas ligas tiro curto, tá? Vão estar com as inscrições abertas aqui, ligas de 1, 2 e 5, é só você clicar na liga e inscrever seu time, é simples e fácil desse jeito, tá, galera? Olha só como é que tá pagando bem as ligas aqui, ó, já aqui, ó, 430 times nessa liga de R$1, mais de R$200 aqui em premiação, tá? Então, você que gosta de jogar tiro curto, clica aí e participa das nossas ligas de 1, 2 ou R$5. Por quê? Porque pode ser que essa rodada seja a rodada da sua mitada, que nem foi essa última rodada aí, muita gente mitando, né? E você pode faturar no final de semana pra quem sabe aí fazer aquele churrasquinho bacana aí, ou de repente inteirar uma luz, uma água, um aluguel, você que sabe, beleza? Você vai estar rico mesmo, então você decide o que faz com a sua fortuna, beleza, galera? Então clica aí no primeiro comentário fixado e coloca o seu time nas nossas ligas tiro curto, beleza? Então é isso aí, galera, já dado o recado, vamos lá mostrar como ficou a base do nosso time pra rodada de número 29, tá? E olha só como tá recheada de craque o nosso time esboço, tá? Então assim, galera, começando pelo gol, tô colocando o Gabriel Brazão aqui, mas provavelmente eu vou fazer o hack com ele, tá? Não vou com ele assim de peito aberto, não. Afinal de contas, o Santos também não tem essa defesa tão segura assim e vai enfrentar o Vitória dentro da Vila Belmiro. Vejo um potencial de muitas defesas e uma possibilidade de SG. Ó. O Santos só tomou um golzinho ali numa falha na defesa ali, era pro Santos ter segurado o SG contra o Corinthians. Então vejo um potencial muito bom pro Gabriel Brazão aqui, vai ser o meu goleiro provavelmente pra rodada 29, beleza? Na dupla de zaga, galera, vou apostar sim no Fabrício Bruno, tá? Vejo um potencial pra ele, apesar dos erros na seleção brasileira, e mesmo o Cruzeiro vindo com alguns desfalques, vai pegar um time que tá praticamente rebaixado, jogando em casa, com potencial muito bom, enfrenta o Fortaleza, o Cruzeiro, então vejo sim o Fabrício Bruno com uma boa peça pra essa rodada, vou com ele, tá bom? Vitor Gabriel fecha a minha dupla de zaga, né? O Internacional joga contra o Sport Clube do Recife, que tá praticamente rebaixado, apesar do Sport vir fazendo alguns bons jogos, o Internacional jogando em casa tem um potencial bom, tá? Então, escolhi ele aqui, mas é negociável, tá? De repente eu posso até abrir uma exceção e trocar o meu zagueiro, mas por enquanto eu tô indo de Vitor Gabriel aqui na minha zaga, tá bom? Nas laterais, galera, é difícil deixar o Reinaldo de fora, 10 gols no campeonato, decidiu novamente para a equipe do Mirassol, joga em casa contra o São Paulo, potencial muito bom para ele, cobrador de pênalti, tá jogando demais, então vale a pena. Tô com o Reinaldo aqui também. E também tô indo com o PH, tá? Potencial muito bom no clássico contra o Fluminense. É um cara que eu posso negociar, porque esse clássico pode ter gol pros dois lados. Então veja aqui que dá pra de repente eu encaixar um Bernabé, por exemplo, aqui jogando em casa, bem avançado. Veja um potencial pra ele. Então PH tá sendo meu lateral, mas eu posso negociar de repente colocando o Bernabé aqui na minha lateral. Beleza? Agora passando pro meio de campo, galera, eu acho que também não vamos fugir muito disso, tá? Dá pra encaixar até um meio campista aqui do Palmeiras, talvez um Rafael Veiga, ou um Felipe Anderson, de repente até um Maurício, mas eu acho que vai ser basicamente isso aí, tá? Matheus Pereira jogando em casa, potencial muito bom, entregou mais 10 pontos na última rodada, fazendo gol, vai ser o principal armador desse time, o principal jogador desse time no jogo em casa contra a equipe aí do Fortaleza, então vejo um potencial muito bom aqui
para o Matheus Pereira, tá? Principalmente aí para gols e assistências, tá? As jogadas devem passar praticamente todas pelos pés dele, tá bom? Vou fechar também com o Alan Patrick, cara. Tem um potencial muito bom pro Alan para essa rodada de número 29, jogando em casa contra o Lanterna do Campeonato Esporte, é o cobrador de pênalti, de falta, faz gol com bola rolando, é o cara do time. Então, Alan Patrick tem que estar no time. E fecho com o Arrascaeta, tá? Não dá pra deixar o Arrascaeta nunca de fora, cara. Ele vinha de 2 rodadas ruins hoje, na última rodada aí já deu uma assistência, fez 8 pontos ali, só brincando ali em campo, joga demais, então o Arrascaeta tem que estar toda rodada, vai comigo até o final da temporada, tá? Não vou tirar mais o Arrasca do meu time, beleza? Passando agora para o ataque, galera. Ryan tem que estar no seu time de qualquer jeito. O cara tá jogando demais, fora de casa, dentro de casa, jogos muito bons com média básica, gols, então vale a pena demais. Tô de Ryan aqui no clássico contra o Fluminense, tá bom? E também tô fechando com o Pedro. Esse aqui eu posso até negociar. O jogo vai ser difícil, vai enfrentar o Palmeiras, líder do campeonato. De repente eu posso até negociar, mas muito complicado, muito difícil deixar o Pedro de fora, principalmente o Flamengo precisando tirar pontos da equipe palmeirense, deve ir com tudo pra cima do Verdão. E fecho com o Vitor Roque, o Tigrinho tá voando e não dá também pra deixar de fora. Eu acredito que esse jogo do Flamengo vai ser jogo de gols, vamos ver como é que vai ser. Dá pra negociar, de repente colocar um Flaco Lopes aí, né, mas eu vejo o Vitor Roque à frente aí com um potencial muito bom pra essa rodada. Meu reserva de luxo, galera, eu tô colocando o Guilherme, mas eu posso colocar muito bem aqui o Gabigol, eu posso colocar também aqui alguém do Internacional, talvez o Carboneiro, posso colocar também aqui alguém do Santos, não sendo o Guilherme, mas talvez um Lautaro Dias, pode ser um nome muito bom para essa rodada, então tá gerando entre esses nomes aqui. De repente pode encaixar até um Yuri Alberto nesse time aqui, tá? Eu acho que o Yuri Alberto também tem um potencial bom para essa rodada 29, tá? Então fica de olho aí que tem nomes muito interessantes aqui para reserva de luxo, beleza? Ramon Dias está sendo meu treinador, o meu capitão para essa rodada será... Ryan do Vasco será o meu capitão, provavelmente para essa rodada 29. Então é isso aí, galera. Nosso time esboço aqui fechado por enquanto para a rodada. Lembrando que a gente vai fazer os últimos ajustes lá na nossa live de fechamento, que será às 4h30 da tarde no sábado. Então fica de olho que lá a gente vai pegar a escalação, pegar as últimas notícias e montar um time forte para vir outra mitada. Deixa aí nos comentários como está sendo a sua rodada 28. O que você está pensando para a rodada 29? Uma boa sorte nesse finalzinho de rodada 28. Boa sorte na rodada 29. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!